O filme começa com um homem fabricando uma boneca em sua oficina, e após finalizar a caixa número 1 de sua coleção limitada, vemos o homem colocando o brinquedo dentro da caixa. Ao longo de seu trabalho, o artesão percebe que alguém deixou um recado em um bilhete, e após Samuel Mullins ler o bilhete, começa a procurar por quem deixou a mensagem. Assim que entra em casa, Samuel encontra outro bilhete, e após averiguar o local, deixa um recado para quem estava procurando, e assim, Annabelle Mullins sai de seu esconderijo e lê o recado, e com isso, seu pai a encontra. Enquanto estavam se divertindo, Esther Mullins, a esposa do homem e mãe de Annabelle, diz para a dupla encerrar com a brincadeira, mas logo em seguida, se une aos familiares e procede com a brincadeira. No dia seguinte, enquanto a família estava saindo da igreja, Victor Palmieri questiona Samuel sobre o seu pedido de bonecas, e após Esther pedir para que o homem busque o pedido no dia seguinte, o grupo segue seu destino. Ao longo do caminho, um dos pneus do carro da família apresenta defeito, e enquanto estava realizando o reparo, um dos parafusos cai no meio da estrada, e graças a isso, Annabelle corre para recolher o objeto, porém, um carro em alta velocidade elimina a garota. Posteriormente, o filme nos leva para 12 anos depois, onde vemos um ônibus de um orfanato para meninas indo em direção ao novo lar, e dentro do veículo, conhecemos Janice e Linda, que conversam sobre a infelicidade de novamente estar indo para outro orfanato. Ao longo do caminho, o filme nos apresenta Charlotte e ao padre Massey, e logo que Charlotte expõe sua felicidade por estar indo morar com as garotas na casa dos Mullins, o padre revela que Esther havia sofrido um acidente alguns anos antes, e que graças a isso, a mulher não saía muito de seu quarto. Assim que chegam na residência, o filme nos revela que Janice tinha uma deficiência em sua perna, graças à poliomielite que tinha adquirido quando era mais jovem, e logo após Samuel se apresentar para o grupo, o homem apresenta a nova casa para as meninas. Logo que ia apresentar os quartos para o grupo, Charlotte pede para Samuel preparar um quarto para Janice no andar que estavam, e com isso, Samuel revela que havia instalado uma cadeira móvel na escada da casa. Assim que chega no segundo andar, Janice ouve alguns passos vindo do corredor, entretanto, não encontra ninguém no local. Enquanto as garotas estavam escolhendo o quarto onde iriam dormir, Janice se prepara para entrar em um dos quartos, mas antes que vire a maçaneta, Samuel aparece e diz que aquele quarto estava trancado, e permaneceria assim para sempre. Depois disso, Linda convida a menina para entrar em um dos quartos, e assim que entra no local, encontra várias bonecas no ambiente, e com isso, decidem que aquele seria seu novo dormitório. Enquanto Charlotte se acomodava em seu novo quarto, a porta do elevador de montacarga que havia no quarto se abre, e graças a isso, o vento começa a folhear a Bíblia da mulher, e logo que percebe a fonte do vento, começa a puxar o elevador para seu andar. Ao longo do processo, a jovem desiste de puxar o maquinário, mas assim que fecha a porta do elevador, a porta se abre novamente e a mulher fica observando. Porém, Nancy aparece no quarto e pede permissão para explorar o terreno da casa. Enquanto as garotas se preparavam para explorar, Linda se despede de Janice e se une às garotas, e assim, a jovem vai até a janela e observa o grupo se distanciando. Mas enquanto estava olhando, a porta do quarto se fecha e uma garota começa a caminhar em direção a Janice. Entretanto, a jovem ouve passos mas não encontra ninguém no local. Na noite do mesmo dia, o filme nos mostra o grupo na mesa de jantar, mas durante a oração, um som de sino começa a tocar repetidamente, e assim que a prece termina, Samuel se retira e caminha até o local. Entretanto, Carol se levanta e segue o homem, e assim que avista Esther em seu quarto, retorna confusa para a mesa, e não muito tempo depois, as luzes da casa começam a falhar. Ainda na mesma noite, o filme nos mostra Janice com dificuldades para dormir, e logo em seguida, a menina avista um bilhete debaixo da porta, e assim que lê a mensagem, começa a procurar quem tinha escrito o recado. Enquanto estava investigando, novamente uma mensagem é deixada debaixo de uma porta, e assim que lê o bilhete, descobre que a porta que Samuel alertou que estava trancada tinha se destrancado. Logo que entra no quarto, observa inúmeros bonecos no ambiente, e assim que retira um lençol sobre um brinquedo, descobre que era uma réplica da casa em que estava, e enquanto estava averiguando o brinquedo, encontra uma chave dentro de um armário, e logo após tentar descobrir que local aquela chave abria, Janice abre o armário do quarto em que estava. Assim que olha para dentro do local, a menina encontra uma boneca, porém, Janice fecha a porta logo em seguida, mas enquanto estava se retirando, a porta do armário se abre novamente, e com isso, Janice joga um lençol em cima da boneca e se retira do quarto. Ao longo do caminho, o filme nos mostra o lençol se movimentando, e enquanto Janice observava Samuel através da janela, vemos o homem correndo para o local onde a garota estava, mas enquanto estava saindo do quarto, Janice encontra algo coberto com um lençol. Logo em seguida, o objeto começa a caminhar para a direção da menina, mas assim que se aproxima, Janice descobre que não havia nada debaixo do lençol, e graças a isso,
a garota caminha para fora do quarto, e assim que chega do lado de fora, descobre que o quarto ainda estava trancado. Assim que deita em sua cama, o filme nos mostra Samuel investigando o quarto, e logo que se retira, vemos que a cadeira em que a boneca estava, encontrava-se vazia. No dia seguinte, o filme nos mostra o grupo de meninas conversando sobre a esposa de Samuel, e ao longo da conversa, nem se diz para Linda se esconder para elas brincarem de esconde-esconde, mas assim que a menina se retira, revela que não iria procurá-la. Em seguida, Janice conversa com Charlotte e pede para confessar seus pecados, e assim, a menina revela que tinha entrado no quarto que Samuel pediu para não entrar, e diz o que tinha ocorrido enquanto estava no local. Entretanto, Charlotte explica que ela não poderia repetir o erro, já que elas poderiam ser expulsas do novo lar. Depois disso, o filme nos mostra Linda procurando um lugar para se esconder, e assim, encontra um esconderijo debaixo das escadas, e logo em seguida, vemos o grupo de meninas explorando o celeiro que havia no terreno. Ainda no mesmo momento, Linda entra no esconderijo que havia encontrado e aguarda suas amigas encontrarem-na. Mas ao longo da espera, a menina ouve alguns ruídos vindo do local, e assim que se aproxima, encontra a boneca sentada em uma cadeira, e não muito tempo depois, algo puxa a boneca e Linda se assusta com o ocorrido. Na noite do mesmo dia, Samuel conserta a porta do elevador de montacarga, e enquanto conversava com Charlotte, percebe que em uma foto da freira, havia uma mulher a mais na imagem que Charlotte não tinha percebido anteriormente. Na madrugada do mesmo dia, Nancy e Carol criam teorias sobre a esposa de Samuel, e enquanto estavam caçoando da mulher, começam a ouvir um sino tocando, e não muito tempo depois, começam a ouvir passos vindo do corredor, e os eletrônicos começam a falhar. Logo em seguida, as jovens avistam uma pessoa tocando sino dentro do quarto, e enquanto estavam aguardando a pessoa ir embora, algo ataca as meninas e desaparece posteriormente. Graças aos gritos, Charlotte e Samuel aparecem no quarto, e após explicar o que tinha acontecido, Samuel revela que não era externo local, já que há muitos anos, a mulher não conseguia caminhar. No dia seguinte, Janice questiona Nancy e Carol sobre o que realmente tinha acontecido durante a madrugada. Porém, as jovens apenas respondem que se assustaram com as histórias que estavam contando. Depois disso, Esther começa a tocar o sino chamando por seu marido. Entretanto, Charlotte vai até o local e ajuda a mulher a beber água. Enquanto as mulheres conversavam sobre Annabelle, Janice observa o diálogo através de uma fresta da porta. Assim que a conversa se encerra, Janice recolhe uma foto de Annabelle com sua boneca e leva para seu quarto. Enquanto estava observando a imagem, a menina observa que havia algo de estranho com a fotografia. Após a descoberta, Janice começa a ouvir uma música vindo do quarto de Annabelle, e assim que entra no local, desliga a vitrola que estava reproduzindo o som. Não muito tempo depois, Linda entra no local e começa a questionar de quem era o quarto. Enquanto as meninas conversavam sobre o que iriam fazer com aquela situação, percebem que a boneca começou a olhar para elas, e graças a isso, Linda se retira do local enquanto Janice decide ficar e investigar mais sobre Annabelle. Logo que a garota recolhe o diário da menina, começa a folheá-lo, e após algumas páginas em branco, encontra uma mensagem de Annabelle dizendo que havia retornado para casa, e não muito tempo depois, a porta do quarto se fecha e alguns fantoches chamam a menina para mais próximo, e assim que se aproxima, descobre que ninguém estava controlando os bonecos. Em seguida, a luz da casa de brinquedos se acende, e enquanto Janice estava investigando, avista Annabelle no local. Enquanto estava conversando com a menina, Annabelle se transforma em uma entidade e ataca Janice. Ao longo da fuga da garota, as portas dos quartos se fecham e as luzes se apagam, e não muito tempo depois, uma penumbra sai do quarto de Annabelle e começa a ir em direção de Janice. Enquanto a menina estava descendo as escadas, o elevador apresenta falhas e começa a retornar para o segundo andar, e assim que chega no andar superior, Janice é arremessada pela entidade. No dia seguinte, o filme nos mostra a garota retornando do médico, e após Charlotte explicar para o grupo de meninas a situação de sua companheira, Janice diz para Charlotte que elas não poderiam continuar morando na casa, e revela o que realmente aconteceu com ela na noite passada. Porém, a freira incentiva a menina e diz que ela era forte como todas as outras garotas. Na noite do mesmo dia, Linda tenta incentivar Janice dizendo que as coisas iriam melhorar, e após Charlotte chamar Linda para dormir, as meninas se separam e Linda caminha para seu quarto. Mas ao longo do trajeto, a garota ouve alguns passos vindo de dentro do quarto de Annabelle, e assim que olha pela fechadura, encontra a boneca balançando em uma cadeira. Depois disso, Linda em seu quarto começa a tirar uma bolinha com um brinquedo, e não muito tempo depois, algo segura o objeto e puxa o brinquedo da mão da garota, e logo em seguida, após Linda subir para sua cama, a garota avista algumas pegadas no chão do quarto em que estava. Enquanto estava investigando, Linda avista a boneca na cama de baixo, porém, algo recolhe o brinquedo do local, e na manhã seguinte, a garota acorda assustada em sua cama,
mas não encontra ninguém no quarto. No dia seguinte, novamente Charlotte tenta incentivar Janice, e ao longo da conversa, Esther começa a tocar o sino e a freira vai até o local ajudá-la. Enquanto Janice estava tomando sol, uma mulher começa a empurrar a menina para o celeiro dos Manlins, e assim que Janice tenta se recuperar, coisas sobrenaturais começam a acontecer no local. Logo que a menina encontra um abrigo, Janice começa a ouvir passos, e não muito tempo depois, Annabelle ataca a menina, e graças aos gritos da garota, Charlotte entra no local e questiona o que estava acontecendo. Porém, Janice diz que nada tinha acontecido. Na noite do mesmo dia, Linda conversa com as outras meninas sobre o estranho comportamento de Janice, e enquanto estavam tentando encontrar uma solução, Carol entra no quarto e ordena que Linda vá dormir em seu quarto. Na manhã seguinte, Samuel começa a conversar com Linda, e ao longo do diálogo, Linda revela que Janice tinha visto Annabelle antes dos ocorridos acontecerem, e que assim que entrou no quarto da menina, encontrou uma boneca dentro de um armário, e graças a isso, Samuel fica irado e diz para Linda que ela estava proibida de se aproximar da boneca. Logo em seguida, Samuel entra em sua casa e começa a caminhar, porém, começa a ouvir alguém cantando uma canção, e não muito tempo depois, o homem encontra a boneca sentada na sala de jantar. Assim que se aproxima do brinquedo, Samuel lê um bilhete que dizia: "Te encontrei", e ainda no mesmo momento, Janice aparece no local e se transforma em uma entidade. Enquanto Samuel estava tentando expulsar o demônio, o espírito começa a ferir o homem. Devido aos gritos de Samuel, Charlotte entra na casa e começa a procurar pelo homem, e não muito tempo depois, encontra-o sem vida. Na noite do mesmo dia, logo que a freira diz que irá conversar com Esther, Linda avista Janice sentada junto da boneca de Annabelle, e ao longo da madrugada, Linda recolhe a boneca enquanto Janice estava dormindo. Enquanto estava levando o brinquedo para o lado de fora, Charlotte avista a menina correndo para o campo. Enquanto Linda se preparava para jogar a boneca em um poço, Charlotte aparece no local e questiona o comportamento da menina, e assim que solta o brinquedo, começam a retornar para casa. Mas Linda começa a ouvir alguns ruídos vindo do poço, e logo que se aproxima, alguém a puxa para dentro. Porém, Charlotte consegue salvar a garota e fecha o poço. Assim que chegam na casa, as jovens descobrem que Janice havia sumido e que a boneca tinha saído do poço. Ao longo da procura pela menina, Charlotte questiona Esther sobre o que estava acontecendo, e assim, a mulher explica que ela e seu marido se entregaram para todos os tipos de espíritos que pudessem trazer sua filha de volta, e que em um dos contatos com Annabelle, a menina pediu permissão para morar dentro da boneca, e que após aceitarem a proposta, conseguiram visualizar sua filha definitivamente. Ao longo dos dias, Esther revela que apesar de parecer sua filha, o espírito que caminhava pela casa não era o de Annabelle, e durante a tentativa de um exorcismo, a entidade atacou Esther e a feriu em seu rosto, e que apesar da igreja ter ido até sua casa, os padres conseguiram apenas trancar o espírito dentro da boneca, e que assim, projetaram um quarto cercado da palavra de Deus para isolar o demônio do mundo. Ainda no mesmo momento, o grupo de meninas encontram Janice no quarto de Annabelle, mas assim que começam a conversar, a garota ataca suas companheiras, e logo que Charlotte encontra o grupo, pede para que elas liguem para as autoridades enquanto vai ao encontro de Janice. Assim que ligam para a polícia, as meninas começam a ouvir o sino de Esther, e com isso, vão até o quarto para ajudar a mulher. Entretanto, encontram Esther sem vida. Não muito tempo depois, Charlotte encontra Janice, e enquanto realizava uma oração, a entidade ataca a freira e ameaça a vida de Linda. Do lado de fora, as meninas mais velhas entram na caminhonete de Samuel e tentam partir do local. Porém, um espantalho começa a se movimentar e logo em seguida desaparece. E assim que mais uma das meninas se unem ao grupo, fogem para dentro do celeiro. Porém, encontram um espantalho desaparecido, e misteriosamente a porta do celeiro se fecha e tranca Carol no local. Enquanto estava procurando algo para se defender, a luz do ambiente começa a falhar e a entidade começa a se manifestar no espantalho. E assim que as luzes se apagam, o demônio aparece para Carol e começa a persegui-la. E graças a isso, a jovem corre para o escritório de Samuel, e enquanto estava se escondendo, Nancy aparece e resgata Carol. Dentro da casa, Linda tenta escapar do local, e assim, encontra o elevador de montacarga e desce para o andar inferior. Mas inesperadamente, a menina desce até o porão da casa, e assim que começa a investigar o local, encontra Esther, que começa a lhe atacar logo em seguida. Ao longo de sua fuga, Linda percebe que a corda do elevador tinha enroscado em algo, e não muito tempo depois, Janice, tomada pela entidade, começa a puxar o elevador para baixo, e graças a isso, Linda se pendura em uma corda e começa a subir para o andar de cima, e assim consegue chegar no quarto de Charlotte. Enquanto estava caminhando para fora da casa, Linda encontra Janice, e com isso, se esconde dentro do armário do quarto de Annabelle, mas não muito tempo depois, Janice encontra e prepara seu golpe final. Porém,
Charlotte entra no local e aprisiona a menina dentro do armário ungido, e assim que a freira derruba um armário para impedir a saída da garota, coisas sobrenaturais começam a acontecer. Ao longo da manifestação, Charlotte e Linda fogem para fora da casa, e assim que chegam do lado de fora, encontram um grupo de meninas e esperam as manifestações se encerrarem. Posteriormente, o filme nos mostra os policiais investigando a casa, e assim que entram no armário de Annabelle, não encontram Janice, mas descobrem uma ruptura na parede. Na manhã seguinte, o padre Massey diz que a casa e a boneca estavam purificadas, e após se livrarem do brinquedo, o grupo sobe no ônibus e segue para sua nova casa. Depois disso, o filme nos leva para um orfanato, onde o casal Higgins vai de encontro com Janice para adotá-la. Porém, Janice se apresenta como Annabelle, e após entregar uma boneca de presente para a garota, vemos que o casal levou a menina para sua casa. Posteriormente, o filme nos leva para 12 anos depois, onde vemos o casal Higgins acordando devido a alguns barulhos em sua casa, e assim, Pat diz que irá investigar e pede para que sua mulher ligue para a polícia. Mas antes de sair do quarto, Annabelle aparece e elimina com a vida de seu pai, e devido aos gritos, os vizinhos do casal acordam e vão até o local para averiguar. E assim o filme se encerra. Essa foi a história do filme Annabelle 2, A Criação do Mal. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu gostei e de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo e tchau!